Aleluia, aleluia e aleluia. Graça e paz aos queridos irmãos que estão conosco nessa jornada poderosa do jejum de 21 dias. Haja uma expansão. Hashtag cada dia um pouco. Eu peço que você divulgue essa hashtag cada dia um pouco e pense no que ela significa para você. Haja uma expansão. Qual área Deus está fazendo a expansão na sua vida? Lembre-se que Ele vai fazer cada dia um pouco. Pode acontecer de haver uma explosão e você obter a expansão rapidamente. Mas não foi assim que o Senhor escolheu desde o princípio. Ele fez o primeiro dia e houve tarde e manhã. O segundo dia, houve tarde e manhã. E chegamos agora ao nosso 15º dia do jejum. Esse é um dos maiores capítulos do nosso livro. Se você ainda não adquiriu o livro, eles estão nas plataformas Hotmart ou Amazon. O livro que você preferir, ou a plataforma que você preferir, você pode adquiri-lo. Pegue então o seu smartphone ou tablet, como eu tenho o meu aqui, e vamos para a leitura do 15º capítulo, na página 139. O nosso tema hoje é Reinando e Vencendo. As etapas na vida de Davi. Esse capítulo está dividido entre 6 etapas que aconteceram na vida de Davi, de modo que ele foi experimentando a expansão de Deus. Eu gostaria então de orar com você e ter também a leitura de um testemunho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de orar e jejuar até o dia de hoje. Até aqui, o Senhor tem nos abençoado. E temos certeza que vamos chegar até o final com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Bem, eu gostaria de ler com você o testemunho. Tenho sempre recebido testemunhos a respeito do jejum. E essa é uma expansão pessoal que eu tenho para lhe contar. Como é sabido, eu tenho uma editora chamada Editora Presença, que publica os nossos livros e também livros de autores que nós recomendamos. Então, nós temos mais de 30 exemplares ou 30 títulos na nossa editora. E, dentre eles, eu tenho um livro que eu gosto muito chamado Favorecido. 21 dias debaixo do favor de Deus. E neste jejum da expansão, aconteceu algo tremendo que nunca havia acontecido comigo antes. Uma das nossas igrejas videira, que não é da nossa supervisão, da supervisão do Estado de São Paulo, resolveu fazer o jejum com um dos meus livros. Você sabe que é costume na videira adotar um livro durante a campanha de jejum. E esta igreja, a Igreja Videira em Penápolis, São Paulo, adquiriu o nosso material chamado Favorecido. Recomendo para você. E ele tem também nas plataformas digitais. E eu gostaria de ler o testemunho da irmã chamada Bianca, da videira em Penápolis. Vou ler para você. Tenho um testemunho pessoal para contar para o Senhor. Quando comecei a caminhar aqui na videira em Penápolis, o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito de chamado ministerial. Sempre tive o anseio de trabalhar somente para o Senhor, fora do trabalho secular. Mas durante muito tempo isso não foi possível. Este ano, declaramos que seria um ano de abundantes chuvas. E em meio a tantas situações, realmente, o Senhor mostrou isso na minha vida. No mês de agosto, tomei a decisão de ficar trabalhando somente para o Senhor. Mas a questão financeira ainda pesava nessa decisão. Não sou casada, moro com meu pai, então tenho a ajuda dele e o apoio nessas questões. Mas ainda não conseguia descansar. Mesmo trabalhando, o Senhor sabia onde estava o meu coração e me posicionei em oração. Sem esperar, sem imaginar, recebi a carta de uma tia. Há um ano atrás, uma tia faleceu e ela tinha deixado um bem para mim, no qual eu não tinha conhecimento. Nesta carta, minha tia contava que ela havia deixado um apartamento para mim em São Paulo. Veio sem eu saber, sem eu esperar e sem eu merecer. A graça realmente é surpreendente. Quando tudo isso aconteceu, o Senhor falou comigo novamente e me disse, claramente, eu cuido de você. Seu problema era financeiro? Eu resolvi.
aqui está a sua fonte de renda. Aleluia. Mas para mim, receber o imóvel, eu achava que iria demorar por questões legais de cartório. Em meio à pandemia, muitas coisas fechadas. Na minha cabeça, isso só aconteceria no próximo ano. Começamos o jejum de 21 dias com o livro Favorecido. Em menos de uma semana, recebi a ligação da minha tia para que fosse até São Paulo para assinar o documento do imóvel no cartório. Você é uma pessoa favorecida, irmã Bianca. Cheguei em São Paulo ontem, com o documento do imóvel assinado. Realmente vivo debaixo do favor e posso dizer que sou muito favorecida. Olha aí, eu amo receber testemunhos. Pode mandar no meu direct, no Instagram, e com a sua autorização, eu vou compartilhar o testemunho. Muito obrigado, irmã Bianca, e toda a videira em Penápolis, São Paulo. Me sinto muito honrado de saber que um dos nossos livros foi fonte de bênção para toda uma igreja. Isso é uma expansão no meu ministério. Capítulo 15, Reinando e Vencendo. Vamos pegar aqui o nosso dispositivo eletrônico, ou tablet, ou celular, e vamos ler o versículo, capítulo 2, da primeira carta de Pedro, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A primeira chave que você precisa para passar as etapas que Davi passou, e como eu lhe disse, esse é um grande capítulo, portanto é necessário que você leia todo o capítulo. Eu vou simplesmente passar por essas etapas. É a sua identidade. A sua identidade é a coisa mais preciosa que você tem. É a convicção de que eu e você fomos chamados, separados e escolhidos para fazer isso que Pedro nos ensina na sua carta. Proclamar as virtudes, as boas notícias daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E usando aqui o exemplo de Davi, eu quero passar pelas etapas da vida de Davi, porque essas etapas falam a respeito das minhas e suas etapas. A primeira etapa na vida de Davi é a etapa que nós chamamos etapa das ovelhas. Qual é a etapa das ovelhas? Você sabe quando Davi se tornou rei? Foi quando Jessé foi lá e o ungiu. O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando eu e você nos tornamos reis, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos ungidos como reis, mas também sacerdotes. A sua identidade fala da sua realeza. Você é filho do Todo-Poderoso, pertence à família real, é nascido de novo, portanto é um filho amado de Deus. A partir desse momento, você vai também ter revelação do sacerdócio. E aqui entra as etapas do sacerdócio de Davi, até que ele tornasse plenamente rei de Israel. A primeira etapa é a etapa das ovelhas. Por que eu chamo assim? Porque quando Davi foi ungido por Samuel, talvez ele imaginasse, agora mesmo eu já irei diretamente para o palácio. Não. Ele foi ungido rei, Samuel ungiu no meio dos seus irmãos, mas depois ele voltou a fazer o que ele fazia todos os dias da sua vida. Isso é muito comum conosco. Alguém vem te dar uma palavra profética, no jejum Deus vem e fala com você, mas parece que não aconteceu nada. Eu voltei a trabalhar da mesma maneira que eu trabalhava antes, eu voltei a estudar da mesma maneira que eu estudava antes. Senhor, mas eu não fui ungido rei? Foi na sua identidade. E agora Deus vai trabalhar para que essa identidade tenha uma expansão. E a primeira coisa é que você vai voltar a fazer o que fazia antes. Voltar na etapa das ovelhas. O que é a etapa das ovelhas? Criar os seus filhos, trabalhar na mesma empresa, produzir o que você produzia anteriormente. Aparentemente nada mudou, mas dentro de você uma convicção surgiu. É a chamada etapa das ovelhas. E cada etapa tem um elo que liga a próxima etapa. Nesse caso, quando nós mudamos de etapa, algo acontece.
O que aconteceu nesse caso? Golias. Apareceu um grande problema, e eu queria te abençoar dizendo que grandes problemas são oportunidades para promover você para uma outra etapa. Por isso, não tenha medo deles. Enfrente-os como Davi enfrentou. Se você ver vindo um problema, seja o urso ou o lobo, guarde o rebanho. Seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor vai colocar você. A segunda etapa é a etapa do exército. Na primeira etapa, Davi estava trabalhando sozinho, mas na segunda etapa havia uma equipe. Ele foi servir e ser general de Saul. Não foi imediatamente que ele foi crescendo, ele foi ganhando batalhas. Então, uma guerra é feita de batalhas. Talvez durante o jejum você tenha perdido alguma batalha, mas a guerra não. A guerra é só no final. E no final nós já sabemos o resultado. Cristo é o vencedor. Então, nessa segunda etapa, você vai aprender a trabalhar em equipe. É claro que no livro eu dou mais detalhes, mas aqui eu estou passando rapidamente sobre cada uma dessas etapas. Nesta etapa, chamada do exército, você vai aprender a seguir ordens. Lá no deserto, apacentando as ovelhas, Davi não sabia trabalhar em equipe, mas agora ele vai aprender. Perceba como Deus está preparando Davi para o palácio. Deus está preparando você também para o palácio, para entrar na posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para você. Uma terceira etapa, eu chamo de etapa da injustiça, que é uma etapa muito poderosa, onde o Senhor vai trabalhar nas nossas emoções. Você precisa de emoções amadurecidas para chegar lá, no lugar que Deus prometeu para mim e para você. Talvez você esteja pensando, está demorando demais. Não, essa etapa você vai lidar com perseguições, calúnias, difamações, e Deus vai trabalhar nas minhas e nas suas emoções. E tem mais uma etapa, é a etapa da caverna. Davi sendo perseguido por Saul, injustamente, indevidamente, mas por permissão de Deus, perdeu tudo. Talvez você fique pensando, pastor, mas parece muito com a minha história. Louvado seja Deus, porque o final dessa história é uma história feliz. Parece com a sua, parece com a minha, é a etapa da caverna. Você já entrou para uma caverna? Significa que você perdeu. Perdeu o patrimônio, talvez perdeu o casamento, talvez perdeu a admiração do marido, da esposa. E você tem que lidar com os improváveis. Você tem que lidar com a solidão, quem sabe a depressão, a doença, com outro lado da moeda. Você já esteve no alto, mas agora está no vale. Você já esteve com muito dinheiro, mas agora com pouquíssimo dinheiro. Com muito prestígio, mas agora na caverna com nenhum prestígio. Não se preocupe, é mais uma etapa do projeto de Deus para te levar até o lugar onde ele prometeu a você. Uma outra etapa é a etapa chamada Judá. Davi, já depois de todas essas etapas, imaginou, agora sim eu vou entrar na posse daquilo que o Senhor me prometeu. Mas não, ele assumiu somente uma parte do reino, somente Judá. Eu e você queremos, claro, já entrar na posse daquilo que Deus nos deu de uma vez. Mas me parece que o Senhor gosta de trabalhar cada dia um pouco. Gosta de trabalhar de glória em glória, nos preparando para assumir essa posição. Então ele não assumiu todo o reino de Israel, ele assumiu uma parte. E essa parte que ele assumiu é Judá. O que isso significa? Você vai aprender a lidar com promessas feitas, que não foram cumpridas a seu tempo, mas foram cumpridas ou serão cumpridas a tempo de Deus. Então você, como Davi, já aprendeu a lidar com injustiças, perseguições, amadureceu. Aprendeu a trabalhar em equipe lá atrás,
seguindo ordens e recebendo direções. Pastoreou as ovelhas sozinho, fazendo o serviço que Deus mandou você fazer, independente das opiniões humanas. Mas você chega agora na quinta etapa e você aprende a lidar com as promessas e também aprende a lidar com o tempo. O teste do tempo. Não aconteceu ainda, mas deveria ter acontecido. Deveria ter obtido tal resposta e não obteve. Fulano me prometeu e não cumpriu. Quem serve, serve ao Senhor. Está em paz, sabendo que o Senhor é poderoso para nos fazer cumprir todas essas coisas. E por último, chegamos à etapa chamada etapa Israel, onde acontece aqui, não vou entrar em detalhes com você, um grande problema em Ziclag. Davi, estando lá no seu arraiá, é surpreendido pelo inimigo, roubando as suas esposas e também seus filhos e os bens de todos os homens que estavam lá. Davi então chega e encontra tudo aquilo em uma completa ruína. Talvez as coisas estavam indo tão bem para você, mas agora você ficou arruinado, arrasado. E você perdeu as forças, perdeu o ânimo, a vontade de orar, perdeu a disposição, a alegria. Não se sinta condenado por isso. Este é um tempo oportuno para que você seja renovado no Senhor. Eu quero dizer que Davi, diz a Bíblia, se renovou e se reanimou no Senhor. Esse é o meu propósito aqui com você, neste 15º dia de jejum. Que você seja renovado e revigorado no Senhor. O que Davi aprendeu aqui, nessa etapa? Que sua identidade, ela não é determinada pelas suas circunstâncias. Não é a circunstância ao seu redor que define quem você é. É Deus. Já definiu quem você é. Você é um filho amado de Deus. Você é alguém favorecido. Ouviu o testemunho da irmã Bianca lá em Penápolis? É o testemunho que escorre pelo corpo. Você também, semelhança dela, será surpreendido pela bondade de Deus. E é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Eu quero orar com você para finalizar este dia de jejum, o pão e o vinho, e nós vamos celebrar ao Senhor. Pastor, o que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar cada etapa. Talvez você está criando filhos e fica, meu Deus, eu quero que os meus filhos cresçam rápido. Não. Desfrute de cada etapa. Ou talvez você agora já criou filhos e está entrando na etapa de netos, está pensando, eu quero netos, calma. Ou você nem tem filhos ainda. Desfrute de cada etapa da parte de Deus. Pastor, mas como eu posso desfrutar de uma etapa horrível como a caverna? Saiba que há coisas que Deus só pode ensinar a um homem e uma mulher na caverna. Neste lugar, você vai amadurecer muito. Deus é Deus de montanhas, mas também é Deus de vales. Ele está com você na montanha, mas saiba, no vale ele também está com você. E ele fará você subir novamente, como Davi subiu. Você sabe, o fim de Davi foi um reinado glorioso de 40 anos sobre Israel. 7 anos em Judá, uma etapa, mas 33 anos em Jerusalém. É assim que Deus faz. Ele fará na etapa Israel, não somente você ser restituído, como aconteceu com o povo de Davi, as mulheres e os bens, mas ele trará para você um despojo de guerra. Nesses dias de jejum e oração, um despojo de guerra já foi preparado para você. E você vai desfrutar dele. Coma do pão e beba do cálice em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos, porque a sua bondade é que nos conduz ao arrependimento. Nós somos
completamente abençoados e favorecidos, porque a tua graça já nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, porque as etapas que o Senhor nos permite viver são etapas gloriosas. E por cada uma delas nós avançaremos em nome de Jesus. Comei e bebei dele todos. Passe pelas etapas que Deus te deu com alegria, com singeleza de coração e com uma certeza. A sua identidade não é determinada pelas circunstâncias. Você é filho nos montes, mas também nos vales. Você é ungido com muita prosperidade e dinheiro, mas também na escassez. Você é amado em toda e qualquer circunstância. Deus te abençoe e vamos para a reta final desse jejum. 21 dias para uma expansão. Fique na paz, que Deus te abençoe.